Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Aprenda Direito Constitucional. Eu sou o professor Wellington Oliveira e vamos juntos desvendar realmente aprender direito constitucional. Hoje vamos estudar a estrutura da Constituição de 1988, que é dividida em 3 partes distintas e tendo cada uma destas partes um objetivo específico. Assim, ao final desta aula, você saberá de forma consistente e segura qual o desenho estrutural da nossa Carta Magna, respondendo assim qualquer questão de concurso ou de prova com clareza e segurança. Então, vamos aos estudos? A Constituição Federal de 1988, como já estudamos, é classificada como escrita, promulgada, dogmática, formal, analítica, de contexto extenso, prolixo e demasiadamente detalhado. Compõe-se de mais de 300 artigos, 250 integrantes do corpo permanente e os demais inseridos no ato das disposições constitucionais transitórias, conhecidas pela sigla ADCT. Muito bem, inicialmente vamos falar sobre o preâmbulo da nossa Constituição, que é a parte introdutória da Constituição. Contém os enunciados e princípios que indicam a posição ideológica do Constituinte. Antecede o artigo 1º da Constituição. Pela leitura do preâmbulo, podemos visualizar um resumo do sistema constitucional brasileiro. Vale a informação de que ele, assim como qualquer outra norma integrante da Constituição, foi votado e refletiu a vontade da maioria dos integrantes da Assembleia Nacional Constituinte. Discute a respeito da relevância jurídica do preâmbulo de uma Constituição, especificamente quanto à sua eficácia jurídica e possibilidade de uma lei ser declarada inconstitucional por contrariar o seu texto. A matéria não é pacífica na doutrina. O professor Jorge Miranda ensina que há 3 posições doutrinárias sobre o tema. Primeiro, tese da irrelevância jurídica. O preâmbulo situa-se no domínio da política jurídica. Segunda tese, tese da plena eficácia. Tem a mesma eficácia jurídica das normas constitucionais, sendo, porém, apresentado de forma não articulada. Terceira tese, tese da relevância jurídica indireta. Ponto intermediário entre as duas, já que, muito embora participe das características jurídicas da Constituição, não deve ser confundido como norma. Assim, meus queridos alunos, a grande questão é: o preâmbulo tem força normativa? No Brasil, a questão foi enfrentada no Supremo Tribunal Federal em uma ação direta de inconstitucionalidade de número 2076, dígito 5, da relatoria do ministro Carlos Veloso, em que se discutia a constitucionalidade do preâmbulo da Constituição do Estado do Acre, pelo fato de a Constituição do Acre ter omitido a referência no seu preâmbulo
a proteção de Deus, presente no preâmbulo da Constituição Federal. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o preâmbulo da Constituição Federal de 88 não constitui norma central e que a invocação da proteção de Deus não se trata de norma de reprodução obrigatória na Constituição Estadual, porque não possui força normativa. Muito bem. O Supremo Tribunal Federal confirmou que a invocação a Deus no preâmbulo não enfraquece a laicidade do Estado brasileiro, que, inclusive nos termos do artigo 5, inciso 6º, declara ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e das suas liturgias. Ainda, no artigo 5º, inciso 8º, estabelece que ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Finalmente, o artigo 19, inciso 1º, determina, tendo em vista a inexistência de religião oficial, ser vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estabelecer cultos religiosos ou igreja, supervencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Ainda sobre o preâmbulo, o ministro Celso de Mello, após interessante estudo, nos ensina que o preâmbulo não se situa no âmbito do direito, mas no domínio da política, refletindo posição ideológica do Constituinte. Não contém um preâmbulo, portanto, relevância jurídica. O preâmbulo não constitui norma central da Constituição, de reprodução obrigatória nas constituições dos Estados-membros. O que acontece é que o preâmbulo contém, de regra, a proclamação ou exortação no sentido dos princípios inscritos na Carta Magna. Esses princípios, sim, inscritos na Constituição, constituem normas centrais de reprodução obrigatória, ou que não pode a Constituição do Estado-membro dispor de forma contrária, dado que, reproduzidos ou não a Constituição estadual, incidirão na ordem local. Assim, em síntese, podemos concluir que o preâmbulo da Constituição Federal de 1988, primeiro, não se situa no âmbito do direito constitucional. Segundo, não tem relevância normativa. Terceiro, não é norma de observância obrigatória pelos Estados membros da Federação e nem dos municípios. Quarto, não serve de parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade das leis. 5. Não constitui limitação à atuação do poder constituinte derivado ao modificar o texto constitucional. Peço para vocês licença para nós lermos o preâmbulo da nossa Constituição, onde vocês vão entender a posição ideológica do nosso Constituinte. Diz assim: nós, representantes do povo brasileiro,
reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Muito bem, queridos alunos, superadas as dúvidas sobre o preâmbulo da nossa Constituição, passamos ao estudo do corpo das disposições permanentes da Constituição de 1988, que é formada por 250 artigos. Nele encontramos 9 títulos que eu gostaria de citar para os senhores. Título 1, dos princípios fundamentais. Título 2, dos direitos e garantias fundamentais. Título 3, da organização do Estado. Título 4, da organização dos poderes. Título 5, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Título 6, da tributação e do orçamento. Título 7, da ordem econômica e financeira. Título 8, da ordem social. E título 9 das disposições constitucionais gerais. Assim, o corpo permanente da Constituição congrega todas as normas essenciais à organização e ao funcionamento do Estado brasileiro, como as relativas aos direitos fundamentais, à organização dos poderes e da administração pública, à repartição de renda, aos princípios fundamentais da ordem econômica e da ordem social e demais mandamentos constitucionais. Lembro ainda que, por ser uma Constituição prolixa, o seu corpo principal abriga também inúmeras regras tidas por apenas formalmente constitucionais, que nada tem a ver com a organização básica do Estado. Muito bem, tendo em vista a estrutura normativa da Constituição de 1988, o professor José Afonso da Silva classificou os elementos da Constituição Federal de 1988 em 5 categorias. Primeiro, elementos orgânicos, que se contêm as normas que regulam a estrutura do Estado e do poder, que se concentram predominantemente nos títulos 3 da organização do Estado e no título 4 da organização dos poderes e do sistema de governo, e ainda nos capítulos 2 e 3 do título 5 das Forças Armadas e da Segurança Pública, e no título 6 da tributação e do orçamento. Segundo, elementos limitativos, que se manifestam nas normas que consagram o elenco dos direitos e garantias fundamentais. Título 2 da Constituição, dos direitos e garantias fundamentais. 3. Elementos socio-ideológicos, consubstanciados nas normas que revelam o caráter de compromisso das constituições modernas entre o Estado individualista e o Estado social intervencionista, como os do capítulo 2º do título 2 dos direitos sociais e as do título
7 da ordem econômica financeira e do título 8º da ordem social. E, finalmente, o 4º, elementos de estabilização constitucional, consagrados nas normas destinadas a assegurar a solução de conflitos constitucionais, a defesa da Constituição, do Estado e das instituições democráticas, como encontramos no artigo 34 ao 36, que trata da intervenção, e também no artigo 59, inciso 1, e artigo 60, processo de emendas à Constituição. E ainda, artigo 102, inciso 1º, a linha A, que trata da ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidades do artigo 102 e 103, que tratam da jurisdição constitucional, e no título 5, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Ainda, 5º elemento, elementos formais de aplicabilidade. São os que acham substanciados nas normas que estabelecem regras de aplicação das normas constitucionais. Assim, o preâmbulo, o dispositivo que contém as cláusulas de promulgação, as disposições constitucionais transitórias e o parágrafo 1º do artigo 5º, que determina que as normas definidoras dos direitos e garantias têm aplicabilidade imediata. Por último, queridos alunos, te convido a estudar o que está no final da nossa Constituição, que são os atos das disposições constitucionais transitórias, conhecidas também pela sigla ADCT. Importante informação: o ADCT é parte integrante da Constituição Federal e é formada por normas de direito intertemporal. Isso é, que regulam a relação das normas no tempo. Possui numeração própria, que vai do artigo 1º ao 100, diversa da prevista no corpo permanente. As regras compostas no ADCT servem para regular a passagem da antiga ordem constitucional para a nova ordem constitucional. Como o próprio nome menciona, são regras de transição. Então, a finalidade do ADCT é estabelecer regras de transição entre o antigo ordenamento jurídico e o novo, instituído pela manifestação do poder constituinte originário, providenciando a acomodação e a transição do antigo e do novo direito agora edificado. Segundo o professor Luiz Roberto Barroso, o ADCT destina-se às normas de natureza auxiliar na transição de uma ordem jurídica para outra, procurando neutralizar os efeitos nocivos deste confronto no tempo entre regras de igual hierarquia, Constituição nova versus Constituição velha, e de hierarquia diversa, Constituição nova versus ordem ordinária preexistente, interligando-se, portanto, neste aspecto com o Instituto da Recepção. Ainda citando o professor Barroso, ele classifica em espécies distintas as disposições transitórias e estabeleceu 3 categorias. Primeira categoria: disposições transitórias propriamente ditas. São as disposições
típicas que regulam de modo transitório determinadas relações, estando sujeitas à condição resolutiva ou termo. Como, por exemplo, lembra o autor, o artigo 10, parágrafo 1º e o artigo 23, caput do ADCT. Segundo, disposições de efeito instantâneo e definitivos. Essas disposições não guardam uma condição ou um termo operado imediatamente ou no prazo estabelecido. Nesse sentido, podemos citar o artigo 13 caput do ADCT, que criou o estado do Tocantins, ou o artigo 15, que extinguiu o território de Fernando de Noronha, reincorporando a sua área ao estado de Pernambuco. 3. Disposições de efeito deferidos. São aquelas que sustam a operatividade de normas constitucional por prazo determinado, ou até a ocorrência de um determinado evento, como cita o próprio autor, artigo 5º caput do ADCT, que determinou a não aplicação do dispositivo no artigo 16 e das regras do artigo 77 do corpo da Constituição nas eleições previstas para o dia 15 de novembro de 1988, ou seja, a primeira Constituição depois da proclamação da Constituição. Muito bem, queridos alunos, espero ter transmitido de forma clara e simples esse tema tão complexo. Assim, se você gostou dessa aula, te convido a curtir, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal. Assim poderemos ganhar força e incentivo para continuar este trabalho. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal Aprenda Direito Constitucional.